Bom, gente, então, boa tarde todo mundo. Então, vamos começar, que a gente já está um pouco atrasado. Então, meu nome é Marcelo, acho que para os novos residentes, eu sou um dos assistentes das UTIs, trabalho na UTI 11GS, lá no 11º andar, tá bom? Então, sejam bem-vindos todos. E hoje, o Luiz me convidou para a gente conversar um pouco sobre a história dos cuidados intensivos, tá bom? Esses são os tópicos que claro, demais. Dá muito sono, assim? Não? Tá bom. Então, assim, esses são os tópicos que eu queria conversar com vocês. Então, em primeiro lugar, falar um pouquinho sobre a história geral dos cuidados intensivos, da onde nasceu a nossa especialidade. Segundo, conversar um pouco sobre a história dos cuidados intensivos no Brasil. Na verdade, é só a gente tentar organizar a sequência do que aconteceu aqui, do pouco que a gente sabe. Já que a gente vai falar de Brasil, vamos pensar um pouco nas oportunidades de melhora que a gente tem. E eu digo isso porque a residência é focada nisso, tá bom? E, por último, falar um pouco da história da residência aqui no HC. Bom, gente, a história dos cuidados intensivos já é uma história muito antiga. Tá? Ela começa numa situação, vamos dizer assim, geopolítica muito parecida com a nossa atualidade. Ela começou num período onde o Império Russo, na sua tentativa de expandir suas influências, começou a invadir os territórios europeus propriamente ditos, tá bom? Que foi onde nasceu a Guerra da Crimeia. A Guerra da Crimeia, na verdade, foi uma reação do Império Otomano, dos franceses, dos sardenhos, atual, na sua grande maioria, Itália, e dos britânicos, com a tentativa deles de frearem a expansão russa. Tá? Mas o que importa para a gente foi que a situação dos soldados feridos era muito ruim, principalmente dos britânicos. Eles tinham uma mortalidade na casa dos 45% de qualquer soldado ferido. O principal ponto de apoio dos britânicos era aqui em Scutari. Tá? E foi quando começou toda a movimentação britânica que enviou 28 enfermeiras, na verdade 29 enfermeiras para cuidar dos soldados feridos na Guerra da Crimeia. Tá? E uma dessas enfermeiras era a líder delas, a Florence Nightingale. Bom, e é aqui que começa, tá? Esse aqui é o registro. Florence Nightingale, ela é britânica, nascida em Florença, na Itália. Acho que é uma das pessoas mais importantes aí na história do que a gente faz, dos cuidados aos pacientes, não só aos doentes críticos, tá bom? E além de ser uma pessoa preocupada em cuidar de outra, ela é excelente estatística, tá bom? Ela que criou, por exemplo, o gráfico de pizza que a gente usa hoje. E esse aqui é o livro dela. Um dia que quando vocês forem passar lá no UTI 11GN, o Taniguchi, em geral, dá para vocês um pendrive com literatura média que se usa no dia a dia. O livro dela está lá. Ou se vocês forem no UTI 11GS, tem um ícone com os livros que a gente mais usa no dia a dia também, tá bom? Bom, essa é Florence Nightingale. Tá? E ela ficou conhecida, entre outras coisas, como a Dama da Lanterna, porque ela e a equipe dela ficavam rondando os soldados feridos 24 horas por dia. Olha só, gente, ela fez coisas extremamente simples, que parecem extremamente intuitivas. Ela separava os soldados feridos, cuidava deles 24 horas por dia, no sentido de não deixar desidratar, de não ficarem parados na cama, de alimentar direito, ambiente limpo e trocando curativo quando era necessário. Com isso, deixa eu só dar um pulo aqui para frente, esse gráfico ficou horrível para ver aqui, né? A mortalidade de soldados britânicos caiu de 42,7% para 2,2%.
com coisas que parecem intuitivas, simples. Tá? Bom, vamos lá então, deixa eu voltar um pouco. Isso aqui é um livro de História da Medicina de Cambridge. Ele tem algumas ideias bem interessantes aqui para o nosso dia a dia. Tá? Assim, Florence Nightingale era uma visionária. Para o tempo dela era visionária. Hoje, o que era a visão dela é o básico que a gente deveria fazer hoje, que nem sempre a gente consegue fazer tão direito. Tá? E foi dela que nasceu a escola de enfermagem propriamente dita. E a principal convicção dela é que o ser humano deve ser cuidado, pura e simplesmente. Tá? Hoje eu arrisco dizer para vocês que, quando a gente for imaginar o cuidado no paciente, seja lá onde ele estiver, vamos pensar no UTI, então, que é a nossa especialidade. Tudo que a gente fica discutindo, isso é a pontinha do iceberg. O grosso de tudo isso foi o que a Florence Nightingale trouxe para a gente, que é o cuidado ao ser humano, tá? Como um todo. Bom, e interessante, Florence Nightingale fundou a Escola Nightingale de Enfermagem, que ela se disseminou pelo Reino Unido, atual Reino Unido, depois para a Austrália, Canadá e Nova Zelândia, que foram os principais, vamos dizer assim, absorvedores de todo o conhecimento dela. Por um acaso, as 3 melhores medicinas intensivas aí do mundo. Tá? Bom, isso aqui é uma colocação do Rodrigo Biondi. Rodrigo Biondi é um médico intensivista de Brasília, ele é casado com uma enfermeira também especializada em cuidados intensivos. Tá? Esse aqui é na verdade, é um editorial dele, publicado na MIB, que já tem 10 anos de publicação. Então, hoje, quando ele fala já se passaram 159 anos, imagine que foram 169 anos. E até hoje, a enfermagem não é valorizada como deveria. Tá? Bom, vamos lá. Algumas outras coisas a gente tem que trazer para o que é o cuidado básico no ser vivo. Acho que um dos principais influenciadores, das principais ideias que nasceram em cima disso foi do Ignaz Semmelweis. Lembrar que Semmelweis foi o obstetra que observava que quando os obstetras mexiam com o cadáver, logo depois iam fazer os partos, as parturientes evoluíam com febre puerperal e boa parte deles morriam por causa disso. A mortalidade era na casa dos 40% também. E aí, quando ele descreveu que era se você fizesse com que esses obstetras lavassem as mãos antes de mexer com o ser vivo, a mortalidade delas desmoronou também por conta da febre puerperal. É isso daqui. Depois que eles começaram a lavar as mãos, ainda mais com substâncias cloretadas, desmoronou a mortalidade da febre puerperal. Tá? E isso é uma coisa que a gente não faz direito ainda, em lugar nenhum do hospital. Não tem ainda um pouco melhor. Bom, outras coisas vieram acontecendo. A descrição aqui do Dr. Sidney Ringer, que foi uma descrição acidental, na verdade, em coração isolado. A solução de Ringer foi ele que criou. E, na verdade, o que ele estava montando era uma solução mantenedora para um coração ex-vivo e que, por um acaso, o auxiliar dele pegou água da cidade em vez de água destilada e funcionou melhor. Aí ele foi ver o que tinha na água e reproduziu o Ringer em cima disso. Tá? Então, a água bidestilada, que não tinha sal mineral nenhum, não era o suficiente para manter um coração batendo de uma forma adequada. E a água contaminada, entre aspas, era. E foi isso que ele trouxe para a gente. Aí depois veio o Dr. Alexis Hartmann, né? Só lembrando que, Ringer era britânico, Hartmann, estadunidense. Tá? O Ringer lactato que a gente usa hoje, na verdade, é a solução de Hartmann, né? Descrita por ele. E tem todas as características interessantes aqui até ele chegar no que a gente usa hoje. Hoje, cada fabricante faz de um jeito. Tá? Vocês vão ver que na literatura é um pouco variável, quem chama de Ringer, quem chama de Ringer lactato, quem chama de Hartmann, mas na verdade essa aqui é uma colocação do professor John Myburgh. John Myburgh, na verdade, é um dos grandes pesquisadores australianos da atualidade, mas ele de nascença, ele é sul-africano. E ele coloca assim, que no Reino Unido, em homenagem ao Hartmann, eles chamam Ringer de Hartmann, sendo que o Hartmann é norte-americano, é estadunidense. E nos Estados Unidos se chamam de Ringer lactato, em homenagem ao Ringer, que é britânico. É uma brincadeira que ele fez, mas acontece de forma trocada mesmo. Tá? Tudo isso é para dizer que vocês vão ler na literatura de várias formas, mas sempre se referindo à mesma solução.
tá bom? Que a gente vai conversar isso para frente. Um outro indivíduo bastante importante na história que a gente faz é esse indivíduo chamado Willem Kolff, que é um holandês. Willem Kolff foi quem descreveu diálise. Tá? O caso índice dele foi uma senhora, já extremamente urêmica, comatosa, que ele deixou dialisando no dialisador dele por 11 horas e ela acordou. Tá? A partir daí que foram desenvolvendo aí as técnicas de terapia substitutiva renal, todas elas, inclusive a peritoneal, mas baseado nas ideias do Willem Kolff. Ainda ele mesmo, Willem Kolff, foi quem criou o balão de contrapulsação intraórtica, que a gente usa no dia a dia. Hoje a gente usa com nitrogênio, mas na descrição original dele, o gás de troca era o CO2, que a viscosidade é um pouco maior, a velocidade de resposta é um pouco menor do balão. Tá? Indo agora para 1938 nos Estados Unidos, esse é um neurocirurgião, Walter Dandy, em Baltimore. Ele foi que criou uma unidade de pós-operatório para neurocirurgias. Só, aqui nos falava em ventilação mecânica, era só olhar para os pacientes, coisa que, olha só, olhar parece que é pouca coisa, né? Mas era cuidar dos pacientes, uma coisa que já trazia também da Florence Nightingale. E, bom, enfim, essa aqui era a unidade dele. Só lembrando que ele foi o primeiro indivíduo a operar aneurismas e o primeiro aneurisma foi uma carótida interna. Tá? Bom, ventilação mecânica, a gente traz da época da polio, da epidemia de polio. Lembrar que a epidemia de polio começou em 1950 nos Estados Unidos, que teve um grande impacto. Tá? Em paralelo com isso, já de 1929 veio o conhecimento do pulmão de aço, que foi escrito pelo Dr. Philip Drinker. Philip Drinker não é médico, gente, ele é engenheiro químico. Tá? E o grande impacto do pulmão de aço foi, então, em 1950, quer dizer, 12 anos depois da primeira descrição do JCI. Isso aqui é uma foto em Los Angeles. Isso aqui já era uma UTI, né, minha gente? Eu costumo fazer uma brincadeira, eu vou fazer com vocês também. Mas olha só, isso é uma UTI, imagine, 1950, Estados Unidos. Aqui tem um enfermeiro para 1, 2, 3, 4, 5 pacientes, outro enfermeiro. Então, Estados Unidos, 1950, o Hospital das Clínicas em 2024. Exatamente isso. Tá? Bom, em 1952, a epidemia migrou para Copenhague. Copenhague, eles tiveram já um pouco mais de dificuldade para começar com a mortalidade bem alta dos acometidos com a polio. E quem entrou na jogada foi esse indivíduo que era o Bjorn Ibsen. Bjorn Ibsen era um anestesiologista formado em Copenhague, pós-graduado nos Estados Unidos, voltou para Copenhague, e ele era conhecido como o anestesista dos grandes cirurgiões, que ele fazia uma traqueostomia e ficava ventilando na mão os pacientes enquanto que o cirurgião fazia a sua cirurgia, que durava 2, 3 horas, que eram cirurgias enormes para a época. Tá? E ele ventilava os pacientes dele com um dispositivo como ambu, só que para evitar a reinalação do CO2 tinha uma coisa que parecia calçodada. Tá? Bom, fato é que, quando começaram chegar os pacientes em Copenhague, no hospital, que é o Emílio Ribas deles lá, e a mortalidade super alta. Eles chamaram o Bjorn Ibsen para ver o que estava acontecendo. Ele começou a ver observar o que acontecia com os pacientes quando eles morriam, e foi ver que todo mundo morria taquicárdico, suando frio, hipertenso, midriático, ansioso, cianótico. Quando na necrópsia se abria os pulmões eram normais. Né? E é uma doença que perdia força periférica. Aí ficou na cabeça deles, deve estar ventilando. Né? E o que ele fez foi pedir a permissão para ventilar dessa forma que ele fazia na anestesia, uma molecada com pólio. E assim ele fez, deu certo uma vez, a moda pegou, foram mais ou menos quase um ano, um pouco menos de um ano, ventilando todo mundo na mão em torno de 8 horas. Eles pararam na faculdade de medicina, de odonto, de farmácia, enfermagem, tentaram convocar todos os aposentados para ficar fazendo um turno de 8 horas ventilando na mão o pessoal. A mortalidade deles desabou para 2% por isso, tá bom? Aí veio a ventilação mecânica, tá? Essa é uma foto que traz um tanto de emoção. Não sei quem de vocês teve a oportunidade de vivenciar, por exemplo, o Covid e receber a primeira dose de vacina. É a mesma sensação. Tá? Bom, 1960 veio esse indivíduo que é o Dr. Forrest Bird, é um pediatra. Ele foi o criador do Bird-Mark 7, Bird-Mark 8. Não sei quem, de alguém de vocês teve a oportunidade de usar para ventilar paciente já.
Até pouco tempo atrás era o que mais a gente tinha nos hospitais daqui de São Paulo também, inclusive no HC. Tá? É um ventilador, gente, que historicamente ele é bem importante. É um ventilador que ele é puramente mecânico, não usa energia elétrica. Tendo pressão e gás, ele funciona. Tá? Bom, essa é a história da medicina intensiva, gente. Lembrar, então, que ela nasceu na Guerra da Crimeia, nos anos 1930. E que foi, com o passar do tempo, juntando coisas aí no suporte. Quer dizer, o cuidado foi criado, não vou dizer que foi criado, na verdade, ele entrou na nossa consciência. Aí começaram a aparecer as coisas que podiam colaborar para o suporte dos pacientes, até a gente chegar no que tem hoje. No Brasil, gente, só para a gente ter uma ideia, a história começa junto com a polio. Mas em 1955, um dos primeiros acometidos de polio aqui em São Paulo, aqui no Instituto de Ortopedia. Tá? Não era uma UTI, mas era um lugar que ficavam pessoas ventilando. UTI, a primeira descrita dessa forma, veio de 1967, esse aqui é o Hospital dos Servidores Públicos do Rio de Janeiro. Tá? Bom, o pneumologista chamava-se Sérgio Tufik, que criou. Tá? Ah, nessa época aqui, ninguém sabe muito bem, entre 1960 até 1971, aqui no HC surgiu a sala 4030, que é onde hoje é a biblioteca da MI, onde ficavam os dentes cirúrgicos. E eles dividiam os cirurgiões entre eles para ficar cobrindo 24 horas por dia. Quando eu digo cirurgiões, gente, a gente está falando aqui do professor Marcel Cerqueira César e do Dário Birolini, né, os antigos professores titulares, que agora se aposentaram, ainda são vivos, tá bom? Depois surgiu a unidade de choque, que é a unidade clínica, primeira unidade clínica do hospital, que hoje é o T11GS. Tá? O criador da unidade de choque foi esse indivíduo dessa placa aqui, ó, o professor Antonino Rocha. Tá bom? Em 1972, nasceu a primeira UTI no hospital privado, que foi do Hospital Sírio-Libanês. Então, o Hospital Sírio-Libanês, eles, em geral, falam a primeira UTI criada aí no Brasil. Dos hospitais privados, sim, não dos hospitais públicos. Tá bom? Em 1977 veio aqui a Sociedade Paulista de Terapia Intensiva. Vejam que fato curioso, que a SOPAT foi criada antes da MIB, depois que nasceu a MIB. Tá? Em 1986 começou a primeira residência de medicina intensiva do Brasil, que é a do HCPA, do pessoal da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no Hospital das Clínicas Porto Alegre, que também veio a primeira residência de medicina de emergência também, depois. Em 1991 foi reconhecido pelo CFM a medicina intensiva como especialidade. Em 1996 foi o primeiro ano de especialização do Hospital das Clínicas em medicina intensiva. Tá? E 2005 foi o primeiro ano de residência propriamente dita de medicina intensiva aqui no Hospital das Clínicas. Gente, isso aqui é o HC hoje. Assim, um prédio ainda meio velho, mas que a gente consegue dar todo o suporte de todo quanto que é de todos os órgãos possíveis para os pacientes. Queria falar só um detalhe para vocês, gente. Aqui, quando a gente fala de níveis de UTI, UTI nível 1, nível 2, nível 3 são os UTIs de maior complexidade. Pela definição da Sociedade Mundial, nenhuma UTI no Brasil, ou pelo menos aqui no HC, preenche critério de nível 3, que é para ter 1 ou 2 enfermeiros por leito. Tá? Começa assim o negócio, tá bom? Mas as UTIs do HC são considerados dentro do Brasil como nível 3. Tá? Bom, falando de resultado, de Brasil, de mundo, hoje, eu acho que dentro da medicina intensiva, a gente tem dois grandes grupos que acho que são extremamente respeitados. Um deles é a ANZICS, que é isso que eu estou mostrando para vocês, que é o grupo da Nova Zelândia e Austrália. Isso daqui é um editorial do professor Rinaldo Bellomo, que é um italiano que migrou para a Austrália em torno dos seus 18 anos, tá? E é formado na Austrália. É um dos grandes nomes agora da medicina intensiva. E olha só o que ele põe aqui. Quando a gente lê esse título, assim, de primeira, vem aquela sensação de cara pedante, né? Porque somos melhores que os outros. Mas depois ele mostra que realmente eles são melhores que os outros. Depois de mostrar que eles são melhores que os outros, ele traz o porquê que eles são melhores que os outros. Então, esse aqui é o caminho deles. Então, olha, lá, leito sem enfermeiro não existe. Então, se não tem enfermeiro, não tem leito, fecha o leito. Tá? A educação, muito forte.
principalmente dos enfermeiros, depois dos médicos e fisioterapeuta. Fisioterapeuta na Austrália e Nova Zelândia tem mais atuação do ponto de vista motor. Tá? E as UTIs são fechadas. Isso aqui é tanto quanto questionável. Boa parte das UTIs no mundo ainda são abertas. Não sei se isso é certo ou errado. Tem suas vantagens e tem suas desvantagens também. Falando de cuidado, falando de profissionais que habitam o ambiente da medicina intensiva, da unidade de terapia intensiva, da unidade de cuidados intensivos, isso daqui é uma corte brasileira, que chama Orquestra. Quem escreveu isso aqui é um indivíduo que chama Fernando Zampieri. Fernando Godinho Zampieri, que eu vou mostrar para vocês aí mais para frente. Atualmente ele trabalha em Alberta, no Canadá. Ele separou, aqui no Brasil, UTIs que tinham características muito parecidas do cuidado de enfermagem. Então, olha só, ele pegou alguns domínios, por exemplo, liberdade do cuidador, quer dizer, do enfermeiro, de mexer com vasopressor, sedação, titular FO2, etc, etc. Tá? E classificou nos que tinham liberdade total e liberdade zero. Cluster 3, que vem aqui, ó, é o que tem o menor score de autonomia, que tem maior liberdade. Tá? Desculpa, que tem menor liberdade. Olha só que interessante. Quando a gente vai observar, principalmente no cluster 3, a mortalidade que você observa dos pacientes dessas UTIs é menor do que você calcula. Onde a liberdade da enfermagem é menor é o contrário. Onde a mortalidade que se observa ela é maior que a mortalidade prevista. Certo? E assim, acho que é só uma prova de conceito para, vamos dizer assim, trazer para a atualidade, para embasar um pouco mais toda a história que eu contei para vocês. Tá? Medicina intensiva, desculpe, o cuidado intensivo nasceu com a enfermagem. E a eles pertencem. Tá? Eles que fazem o cuidado intensivo. Bom, isso aqui é só para a gente ter uma ideia, esses dados são da validação do SAPS, que é um dos scores de gravidade que a gente mais usa hoje, SAPS 3, para ser mais específico, que a gente usa hoje. Ele é um banco de dados que ele é multinacional. Então vejam que aqui a gente tem desde aqui a Austrália e Ásia juntos, tá? Até a América do Norte, estamos nós aqui, ó, América Central e América do Sul. Esse é o odds neutro, a unidade, 1. Tá? Então, olha só, a Austrália, os nórdicos aqui puxam a mortalidade para baixo. Isso não comentei com vocês, mas junto com a Austrália e Nova Zelândia, a gente tem lá os nórdicos juntos. Vai. Não só os nórdicos, né? Mas tem Suécia, Finlândia, Noruega, Dinamarca, também que puxam a mortalidade para baixo e o custo também dos doentes críticos para baixo. Tá bom? Bom, então olha só, olha a gente aqui, ó. Quer dizer, a probabilidade de um paciente com uma gravidade, se a gente pegar um paciente X com uma gravidade Y e levar para os diversos lugares no mundo, a maior probabilidade dele morrer é quando ele vem para a América do Sul, América Central. E quem puxa para baixo essa mortalidade estão aqui os nórdicos, Austrália e Nova Zelândia. Olha, gente, eu não estou falando isso para depreciar o que a gente faz, de jeito nenhum. É que a gente está no processo de melhora. Então a gente tem que saber que a gente tem que melhorar, tá bom? Acho que a intenção do que eu estou falando para vocês é essa, não é depreciar, desculpa repetir isso, mas não é depreciar de jeito nenhum o que a gente faz. É para a gente se localizar dentro de um processo de melhora. E acreditem, a gente está melhorando. Tá? Bom, vocês vão discutir aí bastante com o Bruno um conceito que se chama valor. Valor não é custo, valor vai além do custo. Valor de algum procedimento dentro da área de cuidado ao ser humano é uma razão entre eficácia, eficiência, melhor dizendo, sobre o custo. Quer dizer, quem tem ótimos resultados com baixo custo tem um valor excelente. Tá? Quem tem péssimos resultados com alto custo tem um valor péssimo, tem um valor ruim. Esse aqui é ainda do banco de dados do SAPS. O SMR é a mortalidade padronizada, quer dizer, quanto maior o SMR, a mortalidade que você observa na sua UTI é maior do que deveria ser. E o SRU é um jeito de a gente saber, pelo tempo de internação, que é uma extrapolação, os gastos que a gente tem com aquele paciente. Então, vejam só,
ele sai do 1 para cima. Quem está do 1 para cima também tem muito tempo de internação, mais tempo do que deveria estar internado, os pacientes. Tá? Então, veja só, quem está nesse quadrante tem a mortalidade maior que a prevista e o tempo de internação maior que a prevista. Tá? Então, é um grupo de UTIs que realmente precisa melhorar, e a gente está aqui, tá, gente? Estados Unidos, eles têm resultado bom com custo alto, eles estão aqui. Austrália, Nova Zelândia, os nórdicos estão aqui embaixo. Baixo custo, excelentes resultados. Tá bom? Bom, só para falar um pouco também já que a gente está falando de resultados, de cuidado, de qualidade de cuidado, uma coisa que tem surgido cada vez mais é a colonização por bactérias multiresistentes, que não deixa de ser um marcador de qualidade do que a gente faz. O HC, gente, o que a gente tem aqui realmente é uma incidência muito grande de micro-organismos multiresistentes. Tá? Isso aqui é de KPC, é o mapa de KPCs do Lancet. Tá? Olha só, Brasil e Argentina, a gente está apontando aqui uma região de grande incidência, tá? de KPC. Os Estados Unidos não está muito longe disso, não. Né? Pelo contrário, eles estão iguais a gente. Bom, quando a gente vai para a Austrália, Nova Zelândia, os países nórdicos que já desmoronam, tá bom? Bom, olha, gente, isso aqui é meio antigo, é 2015, 2016, mas acreditem, não mudou muito. Isso aqui é um mapa de limpeza de mãos aqui do HC, por profissão, tá? Então, olha que interessante, quando você vai... São 5 momentos da OMS. Imagina o seguinte, não precisa saber de cor os 5 momentos da OMS, mas se a gente guardar na cabeça, a gente deve higienizar as mãos toda vez que a gente for mexer num paciente ou qualquer coisa que pertença a ele, a gente já pegou os 5 momentos. Olha, gente, é uma coisa simples de guardar na cabeça. E assim, é intuitivo você pensar que, deve ser 100%, ninguém vai mexer no paciente sem lavar as mãos. Não é, gente. Na melhor das hipóteses, estão os fisioterapeutas, que no mundo inteiro é dessa forma, os fisioterapeutas sempre são melhores que todo o resto, está na casa dos seus 70%. Tá? Médico está na casa aqui, até melhorando, 62%. Os enfermeiros ficam na casa dos 60%. Isso é HC. Mas não é só HC não, gente. Brasil é assim, França é assim, tá? Reino Unido já é melhor, Austrália é muito melhor que isso, tá bom? Então, assim, na média da literatura europeia, 50% vamos dizer assim, de preenchimento de limpeza de mãos de forma correta nos momentos adequados. Interessante isso. Né? Bom, vamos lá, gente. Falei para vocês que a USMR, que é a mortalidade padronizada, quando ela é acima de 1, ela diz que está morrendo mais doente do que era previsto. No HC, o nosso SMR é de exatamente 1, cravado em 1. Mas tem uma coisa. Esse é a validação dos SAPs ainda, quando a gente separa, que eu mostrei para vocês, nos diferentes locais, nas diferentes localidades no mundo, as mortalidades são diferentes para o mesmo paciente. Tá? Então, assim, para cada localidade no mundo, a gente consegue calcular a probabilidade, a chance de morte de um jeito diferente. Então, o SMR do HC é 1, quando a gente calcula para a América do Sul. Se a gente pegar no global, ou pegar para qualquer outro local com mortalidade menor, a gente chega a bater em 1,4. Tá bom? Bom, isso traz para a gente algumas oportunidades de melhora, gente. E é aqui que o ensino da residência, dos cuidados intensivos, não só médicos, mas de enfermagem, de fisioterapia, de farmácia, se baseia, que eu acho que tem que se basear, pelo menos. Então, a gente tem que ter um pensamento crítico e respeito. Respeito com quem? Com o paciente e seus familiares. Pensamento crítico. Olha, gente, lembrar que eu falei para vocês, a gente fica discutindo às vezes não, frequentemente, a pontinha do iceberg. Tá? Se aquilo faz tanta diferença para os doentes, a gente não tem certeza. Mesma coisa, a gente tem evidência para isso, mas evidência com... Vamos pensar de um ponto de vista estatístico, tá? Qual que é o NNT disso? Tem que tratar 100 doentes para ter um que se beneficiou, tá? Então, o pensamento crítico é importante. E cada doente é um doente, cada situação é uma situação. Você pode ter a melhor das evidências do mundo, para aquele doente pode não valer. Tá? Olha, respeito e cuidado é a base de tudo, do que a gente faz. Isso é uma coisa para ter na cabeça.
Gente, custo, a gente gasta muito dinheiro. Vocês vão perceber isso no nosso dia a dia. Muito dinheiro de várias formas, que dá para a gente otimizar. E toda vez que... Prestem atenção nisso, gente. Faça esse exercício. O que dá para a gente fazer para melhorar custo. Tá? De coisas que a gente joga fora até atitudes à beira-leito. A comunicação. Uma coisa que vem crescendo, acho que de uma forma, ainda bem que assustadora. Tá? Comunicação tem melhorando bastante nos últimos anos entre profissionais e pacientes. Tá? Entre profissionais e familiares de pacientes também. E cuidados de fim de vida, gente. Cuidado de fim de vida é só lembrar que existe um score de qualidade de morte. No Brasil, dos 160 países que foram convidados para participar desse ranking de qualidade de morte, 81 países tiveram condições de participar. O Brasil está no meio. Nós somos 89º em qualidade de morte, quer dizer, das piores qualidades de morte. Tá? O ranking é liderado pelo Reino Unido, logo depois em Austrália, Nova Zelândia e Coreia do Sul. Tá? Bom, e olha, gente, cuidar de fim de vida não depende de dinheiro, depende de cultura. Tem muitos países pobres, realmente bem mais pobres em termos de PIB do que o Brasil, até PIB per capita do que o Brasil, que estão muito bem colocados no ranking de morte, de qualidade de morte. Bom, e a residência do HC? Já dei uma pincelada para vocês, mas só lembrar, o HC é um complexo. Tá? A gente funciona desde 1944, não o principal, mas é um dos hospitais de escola e da Universidade de São Paulo, o HU, acho que ainda ocupa o primeiro local de importância para a USP, né? São 2.400 leitos em 8 institutos, dos quais mais ou menos 560 leitos de UTI a gente tem aqui. Tá? Em 1996 foi o primeiro ano complementar de formação de um médico em medicina intensiva. Esses eram assistentes da disciplina, que a Rita e a Marli ainda estão aqui na disciplina, o Luiz Monteiro, acho que ele é o pai de tudo, esse indivíduo. Vocês vão cruzar com ele trabalha na UAC agora. Tá? E a Margem, que vocês vão ver aí de vez em quando. Mas a Rita e a Marli vocês vão ver com frequência. Fora da disciplina, esses são os assistentes que são bem famosos aí no dia a dia, né? A professora Carmen, o professor Carlos, Marcela Mato, o Ronaldo, Pedro, que esses 5 são da pneumologia, e o Ricardo Tapajós, que é da ENI. Ricardo Tapajós é o cara que dá a aula mais brilhante da face da Terra sobre tétano, desenhando na lousa. Tudo, tá? Bom, esses dois são 2 indivíduos bem importantes aí também para a história da residência aqui no HC, esse é o Guilherme Schettino. Ele já não trabalha mais. Atualmente, acho que ele é diretor clínico do Vila Santa Catarina, não é isso? Maior, tá. Bom, posso dizer para vocês que é uma das melhores pessoas do mundo, né? Tô aqui, chegou onde chegou. E o GG atualmente ele é o coordenador do laboratório do sono que fica lá no Incol. Esse é o André Luiz Oliveira Martins. O André foi o primeiro complementando em medicina intensiva, ele foi o único do ano dele, que foi em 1996. Na segunda geração, veio aí esses 3, né, o Zepa, que vocês vão ouvir falar bastante dele aí no dia a dia, e o Gustavo, que agora... O Zepa é diarista do Sírio, o Gustavo é o diarista do Einstein. Né? Bom, o Luciano, que saiu esse ano aqui da disciplina, e faz parte da terceira geração. Tá? Agora ele está só lá no Einstein. Fabiano, vocês vão cruzar com ele trabalha no laboratório de experimentação aqui na faculdade, mas ele é intensivista de formação, faz parte da 4ª geração. Essa 5ª geração, acho que ninguém mais... Só o Léo está aqui no Brasil ainda. O André, ele ficou bastante tempo como assistente aqui da disciplina, atualmente ele é assistente lá do Sunnybrook, em Toronto, no Canadá. E o Ricardo é assistente do Aurora Healthcare, acho que em Minnesota, agora. Essa é a 6ª geração. Taniguchi, vocês vão cruzar bastante com ele aí. E o Fábio que pediu demissão agora, está saindo aqui do hospital. Tá? Essa 7ª geração, essa geração vocês não devem conhecer ninguém de vista, mas eu deixei aqui porque o Vladimir e o Alexandre foram os 2 primeiros preceptores em medicina intensiva aqui da residência, da formação em medicina intensiva. E o Danilo, vocês vão ouvir falar bastante dele também. Nessa época, tinha alguns assistentes a mais aí.
já, em adição. Flávia Machado, que atualmente é professora de medicina intensiva lá da Unifesp, ela foi a fundadora da UTI da MI aqui. Fundadora não, desculpa, mas foi da nova UTI da MI. É que agora não tem mais a placa, mas se forem lá no quarto andar, a UTI era lá aqui é a DN, é DN, né, para cá. Lá no fundo tem a placa da fundação que a UTI era lá naquela época. E a Flávia era a coordenadora da UTI. Sigrid agora é professora da Federal de São Carlos, a Ró está por aí ainda, o Fábio está lá no Sírio, o Luiz está por aí ainda, e o Maurício está lá no Sírio agora. O Maurício foi um dos preceptores também da residência de medicina intensiva. Tá? Essa é a oitava geração, gente. Essa geração, só dar um destaque, foi quando o ano complementar virou residência. Então foram os primeiros residentes de medicina intensiva aqui do hospital. Isso foi em 2004. Então aí vocês vão cruzar ainda, o Daniel está aí ainda, ele é o coordenador agora da residência de medicina de emergência. O Fábio, vocês viam gestão com ele, provavelmente vocês vão cruzar com ele em uma outra exposição. Oi? Ele vem? Não, então o Fábio está apresentado para vocês. Tá? E o André, que acho que vocês vão vê-lo aí com uma certa frequência. O André, ele fez, na verdade, residência de pneuma depois de UTI. Bom, Ricardo agora foi para a França, acho que vocês vão cruzar mais com ele. Na 10ª geração, o Rogerinho está aí ainda, só que ele foi outro que pediu demissão, agora vai sair também do HC. E o Paulo, vocês vão ter aula com ele também. Tá? Bom, essa 11ª geração, eu pus a foto do Felipe. O Felipe foi o mês passado, deu uma aula para vocês aí. Né? E das mentes mais brilhantes da face da Terra. Esse cara também é outro cara brilhante, que é o Fernando Zampieri, que eu mostrei aqueles dados para vocês. Vocês vão ler bastante coisa sobre ele. Tá? Ele é o primeiro autor do Basics, o maior estudo relacionado à medicina intensiva do Brasil. Tá? Bom, só desculpa, ele não está mais no Brasil, agora está em Alberta, no Canadá. Tá? Bom, esse é o Thiago Romano, ele faz parte aqui da 13ª geração. Muitos de vocês vão trabalhar com ele, ele é o coordenador de algumas UTIs entre Vila Nova Estádio e São Luís. Tá bom? Bom, essa geração meio agitada aqui, né? Mas calma, gente. Dá para piorar. Peraí, dá para piorar. Pedro, vocês vão cruzar com ele no dia a dia, o Felipe, conhecido como Xerox, e o Estevão. Tá? Na 15ª geração tinha o Daniel também saiu aqui do HC ano passado. Né? Na 16ª geração, vocês vão ler bastante coisa, é o do Otávio. Tá? O Otávio, atualmente ele mora em Barcelona, ele produz bastante do ponto de vista de epidemiologia, tá? Não só medicina intensiva, mas de coisas gerais aí, tá bom? Bom, essa 17ª geração, foi para a Lívia isso, tá? Bom, o César era o antigo supervisor aí da residência de UTI, o Bruno é o atual supervisor, e a Lívia vocês vão cruzar com ela aí alguns de vocês, acho que se não todos, vão fazer acho que como é que chamam? O letivo lá com ela no Samaritano, né? Atualmente ela é coordenadora de uma das UTIs lá da Unifesp também. Bom, essa é a 18ª geração, vocês vão ter uma exposição aqui com o Alder. O Alder, o pai e a mãe dele são economistas, posso dizer para vocês que existe o HC pré-Alder e pós-Alder, que ele mudou um pouco a cultura do como pensar na vida. E ele vai vir falar sobre isso para vocês aí também. Tá? Bom, o Zé Mauro também vocês vão conhecê-lo aí no dia a dia. Dessa geração, acho que vocês vão ter uma ou outra exposição ainda com o Fábio. Pô, Bruno tem coisas previstas com ele também, né? Bom, o Bruno, atualmente, ele trabalha com um pesquisador no CIRI e na HCOR também, né, Bruno? Bom, perfeito. Da 20ª geração, vocês vão cruzar aí com a Roberta, né, com o Rodolfo e com a Bruna. Na 21ª geração, aqui, vocês vão cruzar o Marcelo, ainda é assistente aqui, a Marina e a Bárbara é do trauma. E, bom, quando eu falei que dava para piorar, é por aqui. O Luiz ainda é assistente, o Guilherme, e o Yuri saiu agora também. É que aqui tinha uma figura que era o Dante também saiu daquele HC. Bom,
Dessa geração vocês vão cruzar com o Lucas e alguns de vocês ainda vão ver a Jaque. A Jaque também pediu demissão, está saindo aqui do hospital agora. Tá? Na 24ª geração, esses vocês vão ter bastante contato. A Amanda trabalha lá no fígado, a Ana no trauma, a Ana Clara, né? A Ana e o André trabalham na UTI do HU e o Pedro lá no trauma. E dessa geração, vocês vão cruzar com todo mundo aqui, né? Bom, com a KT, com a Ana Laura, com o Douglas, com o Gabriel, com a Paula, com a Ionara e com o Fred. Gente, essa geração, está aqui a Camila e o Paulo, toda a turma de vocês que estão aqui ainda. Vocês não se formaram ainda, mas junto com vocês teve o primeiro ano de Fellow, né? E desse ano de Fellow, a gente tem a Stephanie, que ela fez residência de emergências e é assistente lá do PS, Luiz, que é o preceptor de vocês agora, e a Karine, que trabalha lá nas UTIs também. Tá? Bom, eu não pus foto de ninguém aqui, porque é só para vocês olharem para o lado aí, vocês já vão ver quem é quem. Esses são vocês, né, gente? Grupo novo aí. Para vocês, sejam muito bem-vindos. Essa é uma breve história aí do que aconteceu até então. Só para vocês terem uma ideia, até agora, de 96 até o dia de hoje, nós nos formamos aqui em 192 intensivistas, em processo ou assim, esses são os formados, tá? Tira os formados, são só os formados. A partir desse ano, do ano que vem, na verdade, começa a subir de 10 em 10 aqui de novo. Bom, mas a história continua. Agora vocês têm aí como um grande companheiro de proximidade, Fé, o Luiz, que vai ser o preceptor de vocês. Do ponto de vista histórico, gente, acho que vale a pena a gente lembrar que a disciplina de emergências, ela teve só 2 professores titulares até agora. Até 2022 foi o professor Irineu, que ele se aposentou compulsoriamente, mas se aposentou. E de 2023 para cá é a professora Ludmila, nossa professora titular. Tá? E posso dizer que ambos são bastante interessados no crescimento não só da medicina intensiva, como da residência. A gente posso dizer para vocês que a gente está muito bem apoiado em relação a isso. O supervisor. Sabe que hoje eu abri a geladeira lá da sala, tinha uma Coca Zero que explodiu dentro do congelador. Eu desconfio de quem seja, né? Ah, é zero, né? Tá certo, tá certo. Então não foi o Bruno. Então tá aqui o atual supervisor de vocês, o vice-supervisor, e junto com eles aí uma renca de gente atualmente ainda trabalhando pensando principalmente nos pacientes e segundo em vocês aí no dia a dia, tá bom? Bom, gente, essa aí é a história breve que eu queria falar para vocês. Primeiro, da medicina do cuidado, a história do cuidado intensivo aí no mundo. Ó, gente, medicina intensiva é uma parte muito pequena do cuidado intensivo. O cuidado intensivo não pertence a nós, tá? Ou pelo menos só a nós. Ele só se faz em equipe. O que a gente faz é um esporte de time, tá? E a importância maior a gente tem que dar para quem merece, para quem faz as coisas acontecendo, que são os enfermeiros, tá bom? A gente viu então aí a história no Brasil, mais ou menos como aconteceu, e a história aí do HC. É isso aí, gente. Alguém tem... Alguém tem alguma colocação aí? Então, a gente vai almoçar, vamos embora.